E o negócio está fechado, o futuro do treinador acaba de ser definido. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Emerson Royal, que acabou de dar uma entrevista e abriu o jogo sobre o seu futuro no Flamengo. Vou falar também sobre o volante Danilo do Botafogo, que teve mais uma atualização sobre a saída do jogador. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito importante primeiro seu like e a sua inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada, deixa seu like, se inscreva no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação aqui, envolvendo, cara, a situação aqui do Emerson Royal. Vou começar falando sobre ele, porque, gente, pra quem não sabe, o Emerson Royal esse ano ele teve muito próximo de sair do Flamengo, né? O Flamengo chegou a receber sondagem do Aston Villa. O Aston Villa fez proposta de 9 milhões de euros, depois aumentou para 10 milhões de euros. Só que é o seguinte, o departamento de futebol do Flamengo estava querendo vender, porém a comissão técnica do Leonardo Jardim e também o Jardim junto não estavam querendo vender ele. Por quê? A comissão do Leonardo Jardim chegou lá no pessoal do futebol do Flamengo e falou: ó, a gente não pode vender o Royal agora. Aí ele perguntou, vou querer um exemplo, tá? Por quê? Por que o Flamengo não vendeu o Royal? Aqui tá o motivo. Porque, segundo eles, o Flamengo não consegue achar no mercado um jogador do tamanho do Emerson Royal. Então, por isso que o Flamengo não vendeu o Royal. Porque o Flamengo acha que, se for pro mercado, não vai achar um jogador do tamanho do Emerson Royal. Por isso que o Flamengo não preferiu vender. E agora de manhã, ele acabou de dar uma entrevista, e aí ele falou sobre o jogo, sobre o seu futuro. E ele disse que ficou muito feliz, né, por ter recebido proposta da Premier League. Ele falou que isso mostra que o fruto do trabalho dele tá valendo muito a pena, que ele tá fazendo um grande trabalho no Flamengo. Mas ele falou: no momento eu tô com a minha cabeça focado no Flamengo. E a informação que saiu é que, além do Aston Villa, e tem outros clubes da Premier League interessados. Ou seja, ele pode sair mais caro, ele pode sair em torno ali de 12, 14, 15, até 20 milhões, dependendo do valor. Então ele pode sair ainda mais caro do que o Aston Villa queria pagar no jogador. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E aí, enquanto o Flamengo tava ali decidindo o futuro do Royal, a informação que saiu é que é o seguinte: o Flamengo sondou o lateral direito Vitinho do Botafogo. O Flamengo sondou, chegou a dar um certo interesse, porém as primeiras partes ali não avançaram, porque o jogador já tinha completado 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo sondou ele. O Royal tinha recebido uma proposta do Aston Villa para saber realmente o real motivo e o real interesse do Botafogo querer vender ou não o lateral direito Vitinho. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, envolvendo a situação do Emerson Royal. Mas no momento o jogador falou que não quer sair do Flamengo, quer continuar com a cabeça focada e jogar o futebol, que é o que a gente mais quer do Emerson Royal. Bom, vamos falar agora sobre Jorge Jesus, porque, gente, a situação do Jorge Jesus é o seguinte: o Jorge Jesus, ele tem uma coisa que a gente precisa falar sobre ele. A informação que saiu é que o treinador acaba de se anunciar como novo treinador de Portugal, né? Ele foi anunciado como novo treinador de Portugal. E, gente, é uma coisa que, tipo assim, é uma coisa que eu fico muito feliz por ele, porque é um treinador que, tipo assim, ele chegou num Flamengo que tava começando a se estruturar, e ele ganhou tudo com aquele time de 2019. E, mano, ele ganhou tudo com o time de 2019, tá ligado? E, gente, e o salário dele vai ser de 4 milhões, cara. Na cotação vai ser o salário de 4 milhões. É muita grana.
eu vi uma informação também que esse salário vai ser menor do que ele ganhava lá no Al-Nassr. No Al-Nassr ele ganhava mais de 10, se eu não me engano. Então é um salário. O Jorge Jesus, depois que foi para a Arábia Saudita, ficou pobre, o menino. Ficou bem pobre, ele tá bem pobre. Tá duro, tá sem dinheiro o Jorge Jesus todo mês, tá ligado? E aí, gente, eu desejo aqui boa sorte pro Jorge Jesus, que ele consiga mostrar o seu grande trabalho. O Flamengo chegou a sondar ele, né, para poder trabalhar ali na questão de diretor de futebol ali, mas ser aquele diretor de futebol de vestiário para apoiar os jogadores, o treinador, e o outro diretor ser só o cara para contratar, renovações de contrato, vender, mas acabou que não deu certo essa situação do Jorge Jesus, e aí acabou que ele foi anunciado como novo treinador de Portugal. Já havia se falado que ele ia ser o novo treinador de Portugal após a Copa do Mundo, mas ninguém esperava que Portugal, com um time mais daquele, ia ser eliminado, né, nas oitavas de finais. E acabou que foi eliminado, o treinador foi demitido e ontem a seleção de Portugal fez o anúncio oficial sobre o Jorge Jesus. Tomara que ele dê certo na seleção de Portugal. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação aqui, cara, do volante Danilo, porque, gente, ontem eu vi várias pessoas falando e tal, pô, os caras só ficam falando do Danilo, mas nada de contratar, gente. Mas o meu objetivo aqui, é trazer atualização sobre ele enquanto a atualização do que tá acontecendo com o jogador, tá ligado? É claro que eu também eu queria que o Flamengo fosse lá e contratasse logo, mas aí o meu objetivo aqui é deixar vocês bem informados. Então, o mais que eu quero que o Flamengo contrate, eu tenho que deixar vocês bem informados sobre cada coisa que está acontecendo, porque ele é um dos jogadores que o Flamengo mais quer contratar. E aí, gente, a situação é a seguinte: o volante Danilo do Botafogo, ele falou o seguinte sobre o seu futuro. Ele falou que o Botafogo deu alguns dias de férias para ele, né? E ele falou que depois das férias vai definir o seu futuro, se vai ficar no Botafogo, vai pro Palmeiras, vai querer vir pro Flamengo, vai pra Europa, porque se chegar uma proposta da Europa, que até agora não chegou, né? Igual eu falei, o Botafogo esperasse que ele se destacasse na Copa do Mundo, só que ele quase não teve a oportunidade. Ele jogou 43 minutos lá na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, e a expectativa do Botafogo era que ele se valorizasse, jogasse muito bem a Copa e retornasse para a Europa, que era o sonho do jogador. Mas acabou que isso não aconteceu, e aí no momento não chegou nenhuma proposta de clube europeu. Lá só tem dois clubes interessados no momento, que é o Flamengo e o Palmeiras. É claro que a gente já sabe que a prioridade dele é ir para o Palmeiras, né, que é o clube onde ele foi revelado, onde ele começou a ter visão pro futebol. Mas ele falou também que não descarta ir pro Flamengo. Só que ele falou: o Flamengo é a minha última opção. Vamos supor, ele quer ir pro Palmeiras, mas a negociação com o Palmeiras não deu certo. Aí ele vai tentar vir pro Flamengo. A ideia é isso. É claro que o José Boto falou também que não vai ficar fazendo disputa acirrada por contratação, tá ligado? É claro que o Flamengo já fez proposta pelo volante Danilo. A Leila falou que ia cobrir todas as propostas, mas até agora não conseguiu cobrir nenhuma. Ele falou: se o Flamengo fizer uma proposta e o Palmeiras cobrir, tá tudo certo. Eu não vou ficar acirrando assim na disputa pelo volante Danilo Botafogo. E aí eu acho que é um erro do José Boto falar isso, porque pra mim ele tem que disputar acirrado, porque, cara, é um jogador que se chegasse no Flamengo ia ser um cara perfeito para ser o reserva do Eric Pulgar, porque a tendência é que o Pulgar e o Arrascaeta joguem menos. O Pulgar já tem 32 anos, vai fazer 33. O Arrascaeta vai fazer 32. Então a tendência é que daqui pra frente ele jogue menos. Então imagina sair Pulgar. É claro que tem o Everton Araújo também, mas imagina você sair Eric Pulgar e entrar no Botafogo, porque para mim a futura dupla de volantes do Flamengo tem que ser Everton Araújo e o volante Danilo, tá ligado? Para mim ia encaixar perfeito. Mas enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. O fato é que o jogador só falou que só vai definir o seu futuro depois da Copa do Mundo. Bom, galera, transformações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, nos que Jesus te ama. Falou!